Vou descer aqui para ficar um pouquinho mais à vontade. Eu gosto de liberdade. Acho que você, por favor, abra sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no Evangelho de João. Você que nunca veio nas terças-feiras, terça-feira funciona mais ou menos assim, né? A gente tem aquele bate-papo gostoso, né? A respeito da palavra. E daqui a pouco eu vou estar tomando o serviço da Patrícia. Vou virar o computador para cá. Vou tomar a função dela, vou tirar a função dela daqui a pouquinho. A Patrícia tem sido bênção na nossa vida. O Felipe também tem nos abençoado, né? E para todos os lugares conosco. Louvado seja Deus pela vida de cada irmão. Evangelho de João, capítulo 14. Nós a princípio vamos ler um versículo muito conhecido. Mas eu gostaria que você tirasse a essência de tudo isso para você. Eu dei uma resumi um pouco, para que desse tempo de nós terminarmos no horário, porque o assunto é bem extenso. João capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 8. Você encontrou? Importante que você encontre. Onde está escrito assim: Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não nos tem conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Eu vou ler mais uma vez. Disse-lhe Filipe dizendo ao Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tende conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos por um instante. Fecha os teus olhos por um instante, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Fala assim comigo: Senhor. Senhor. Fala mais forte: Senhor. Senhor. Eu já ouvi tantas vezes falar do Senhor. Já ouvi quantos testemunhos a respeito do que o Senhor tem feito. Mas eu quero, assim como Jó, te conhecer, e andar contigo. Revela, Senhor, a mim. É o meu pedido nessa noite. Ministra ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar, em nome de Jesus. Você pode pensar assim: puxa, que oração simples, né? Pois é. A oração é uma fala nossa com Deus a respeito daquilo que nós temos dentro de nós. A oração não é formal, é a tua expressão diante do Senhor. É um diálogo entre você e Deus. Licença, por quê? Graças a Deus. E opa, foi versículo de um monte para lá. Só vou virar um pouquinho para cá, porque eu gostaria, porque eu não quero ficar olhando para trás. Então eu quero estar olhando para cá também, para esse slide, e eu já volto já. Então, amado, eu gostaria de estar passando algo para você daqui a instantes a respeito de um assunto muito sério. Talvez você possa pensar assim: puxa, mas que coisa é essa? Estou falando a semana inteira a respeito desse assunto. E esse assunto, querido, tem a ver com aquilo que nós ministramos esses dias atrás. Está relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e no verso de número 19. Eu vou ler para você, para nós darmos continuidade àquilo que nós vamos comentar. Diz assim, Mateus capítulo 13, verso de número 19. Diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Arrebata a palavra, leva a palavra embora, tira a palavra do coração. Esse é o que foi semeado ao pé ou à beira do caminho. E é exatamente sobre esse assunto.
O salmista, ele diz assim no Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista diz isso. Significa que a palavra ela tem que estar bem guardada. Guardada onde? Na estante? No porta-bíblia? Aonde? Na porta-luva do carro? Onde tem que estar guardada? No coração. E nós comentamos que nós vamos usar, que você pode se assustar, nós vamos estar usando todo tipo de recurso que nós tivermos para nós anunciarmos a palavra. Você pode ter certeza. Você assiste hoje nossos cultos. É claro que muitas pessoas acabam usando isso e se prendendo ao sistema, sabe? É uma outra história sobre exatamente o que nós vamos falar hoje. Mas quando você faz algo, você tem liberdade para fazer, porque nós não fomos chamados para ser escravos, nós somos chamados para ser livres. Porque na carta de Paulo aos Coríntios ele diz assim, que onde há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. E nós queremos a liberdade que Deus nos deu. Nós não somos chamados para a escravidão, querido. Nós não fomos chamados para dar com rédeas, sim, na direção que o Senhor nos der. Fora isso, não vem de Deus. Agora, eu ouvi algumas coisas que andaram acontecendo de uns dias para cá, e eu gostaria de estar dividindo com você alguns acontecimentos que surgiram, que deixa eu falar uma coisa para você. De repente você pensa assim, não, eu sou cristão, eu não vou ler nada, eu não vou ouvir nada, eu não vou estar fora de tudo. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Seja um cristão sim, continue sendo uma pessoa de Deus, mas você não pode ser uma pessoa, vamos dizer assim, um cristão alienado, sem saber exatamente das coisas que acontecem por aí. Porque Deus ele trabalha também com os acontecimentos. De repente o povo foi arrebatado, eu oro a Deus para que você não se desvie do caminho, mas muitos vão perguntar assim, tão desinformados, vão perguntar assim, mas será que aconteceu? Às vezes o ímpio que uma vez ou outra sabe, e outros será que aconteceu? Subiu um monte de gente, será que foi ET? Levou o pessoal? Então, querido, para que você fique bem consciente a respeito daquilo que tem acontecido. Em João capítulo 14, querido, no verso de número 8 e 9, assim como nós acabamos de ler, ele fala exatamente a respeito disso, de caminhar com Deus, mas sem perder o foco. Fala a respeito, querido, aqui Jesus estava falando com Filipe, ele andou um pouco mais de 3 anos com Jesus, e ele disse, mostra-nos o Pai. Jesus, Filipe, meu filho, eu tenho andado com você, tenho estado tanto tempo com você, você diz, mostra-nos o Pai. Quem vem aqui vê o Pai. Nós somos uma unidade. Unidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus refletindo a glória e a imagem de Deus. O cristão, na sua essência, não estou falando simplesmente o cristão por um título, por uma carteirinha, mas estou falando o cristão na sua essência, ele reflete a glória e a imagem de Deus. Pelo seu caráter, porque o Senhor mudou a vida dele e ele transmite isso para as pessoas, ele reflete a glória da imagem de Deus. Então, querido, algumas coisas aconteceram e eu pensei, puxa vida, mas muitas pessoas acabam sendo levadas e sendo influenciadas pela sociedade, pelo sistema e pelo mundo em que nós vivemos. Porque muitas vezes, querido, para nós construirmos algo, leva tempo, mas para destruir é rapidinho. Para construir, por exemplo, está aqui na direção do Ministério de Louvor, para construir um conjunto, um grupo ali, fortalecido e comunhão e aquela coisa toda, vai tempo. Mas para destruir, às vezes, uma faísquinha, já começa ali, né, um daqui, outro dali. Nós sabemos isso. Então, querido, exatamente para que a tua vida não seja destruída. Você pode pensar assim, pastor, mas não é sério. É sério, amado. O cristianismo é mais sério do que parece. Você sabe por que a mulher de Ló, ela perdeu a sua salvação e ela se transformou no estado de sal? Não foi por grande coisa, mas simplesmente o que ela fez? Ela blasfemou contra Deus? Sim ou não? Então ela maldisse o anjo que ia tirando ele de Sodoma. Não foi isso? O que ela fez? Ela simplesmente olhou para trás, para a velha vida, para o lugar onde Deus havia tirado ela, porque iria ser destruído. Grande coisa? Não. Deus mudou? Não. A palavra mudou? Também não.
que mudou então? As pessoas sempre mudam. As pessoas sempre mudam. Geração vai, mas as pessoas sempre mudam. Só para confirmar aquilo que eu disse ontem, nós estávamos estudando e vendo um pouco a respeito da história do cristianismo. Só para você que não veio ontem, só para você ter uma ideia a respeito do cristianismo do passado e do cristianismo nos dias de hoje. Os cristãos, quando eles entregaram a vida, as pessoas quando entregaram as vidas para Jesus, entregavam de verdade, elas não entregavam meio a meio, elas entregavam a vida para Jesus. Como quem diz assim, a vida não é mais minha, agora Jesus faz dela o que ele bem entender. E o que acontecia? Eles sabiam que eles iam morrer por causa do Evangelho. Eles sabiam que mais cedo ou mais tarde eles iam ser alcançados. E iam tirar suas próprias vidas ou dos seus filhos, mas eles permaneciam fiéis. Quando a gente começa a ver isso, a gente começa a diminuir, encolher, assim como disse aquele moço no filme que nós assistimos dias atrás, você se lembra? Ele estava vivendo um cristianismo, lembra? Barato, um cristianismo de duas faces. Ele se arrependeu ainda deu tempo. Mas os cristãos, voltando para a história, eles entregaram suas vidas para Jesus, sabendo que ia morrer, mas a questão para eles não era simplesmente morrer, mas eles queriam morrer como Jesus morreu, porque para eles era honra morrer como Jesus morreu. Por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Agora, olhando para as nossas vidas, para mim, os irmãos, para cada um das suas, não a do vizinho, mas examine esse homem a si mesmo, assim como diz 1 Coríntios capítulo 11. Se Jesus vier hoje, colocando isso como padrão para as nossas vidas, como é que nós estamos? Bem, mais ou menos, como a igreja de Laodiceia, ou está para baixo? Como é que nós estamos? Você pode pensar assim, puxa pastor, mas tem tempo ainda. Não, eu não sei, você não sabe. Pode ser que eu não dure até amanhã. Pode ser que seja um dos irmãos. Pode ser que amanhã a gente esteja fazendo um fúnebre aqui. Pode ser. Vocês me velando, ou algum de vocês, pode ser. Deus é dono de tudo. Ele dá, Ele tira a vida. Ele é o Todo-Poderoso. Todos nós estamos na mão dEle. Ele é justo ou injusto em tirar alguém que não esteja preparado? Não. Nós estamos errados em não nos preparar para a vinda dEle, para o dia dEle. E diz aqui, querido, a respeito desse moço chamado Filipe, a respeito desse questionamento, mostra-nos o Pai. E a questão que eu quero tratar com você é que muitas vezes, querido, isso é um sentimento humano. Deixa eu expor para você o sentimento humano. Nós temos por tendência, quando nós andamos muitas vezes com alguém, nos acostumar com aquela pessoa. E nós deixamos bem claro isso em casa, a respeito da educação. A mãe tem essa dificuldade, porque ela convive com o filho, então tem aquele apego, puxa, eu devia pegar um pouco mais duro ali, mas convive. Então, a pessoa mistura amizade, pai, mãe com filho, com autoridade. Você entendeu como é que funciona? Então, nós carregamos nosso filho no colo, no pescoço, e jogamos bola junto, soltamos pipa junto, aquela coisa toda que você imagina que a gente faz. Eu estou devendo um dia de pipa ainda para ele, né? Está chamando a semana inteira para soltar pipa, mas agora eu estou de férias, não é bom. Mas, enfim, mas na hora do respeito, o que eu te falei? Eu não disse isso para você. Sou teu amigo, toca aqui, mas sou teu pai. Respeita. Aquilo que eu falo tem que fazer valer. Se eu não vou cumprir com a minha palavra, então eu nem falo. Mas se eu falar, tem que obedecer o que eu estou falando. Isso é autoridade. Deus é assim. Deus disse e a palavra dele vai para cumprir. Ele ama, ele não deixa de amar por isso. Mas a palavra dele, ela cumpre. Então, querido, quando nós olhamos para o que tem acontecido nos nossos dias, amado, as pessoas usadas por Deus grandemente nas mãos do Senhor, poderosamente nas mãos de Deus, tem acontecido algo assim estranho. Porque até então, pessoas são instrumentos de Deus e para a missão e para tantas outras coisas, mas se esquecem quem é Deus. E Deus já não é mais Senhor, é você. Em algumas canções até. E muitos usam até a seguinte frase: depende do grau de intimidade que nós temos com o Pai. Exatamente, mas o Pai é sempre Senhor, nunca você. Ele é Senhor, significa dono, possuidor de todas as coisas. Ele é o Senhor. Então, querido,
De um tempo para cá, nós vimos algumas coisas estranhas acontecendo, exatamente no meio de lideranças, pessoas que foram instrumentos de Deus, usadas por Deus, hoje em dia. Mas eu comentei com os irmãos, vinha comentando a respeito disso, de algumas trilhas sonoras, comentei isso algumas terças-feiras, algumas trilhas sonoras de novelas, novela gospel, novelas, assim, trilhas sonoras gospel em novelas mundanas, que ensina a matar, ensina a roubar, ensina a prostituir, ensina a sair por aí, sabe, nas orgias, músicas evangélicas. Por que acontece isso? Porque até um tempo atrás isso não acontecia. Mas o que o mundo fez, o que o sistema fez? Quando nós falamos em mundo, em mundano, em coisa assim bem imunda mesmo, nós falamos de Rede Globo, Rede Record e tantas coisas assim. Eles acabaram comprando os artistas que cantam as músicas, os cantores, vamos chamar assim. Aí eles têm acesso às músicas também. Aí eles podem pôr as músicas onde eles quiserem. E muitos artistas, eu chamo de artistas, porque eles têm participado de tantos lugares, mas não para louvar o nome do Senhor, mas para envergonhar o nome do nosso Deus. Daqui a pouco eu vou dar uma liberdade para você fazer algum questionamento. Então, querido, de um tempo para trás a gente vê cantoras como Ana Paula, Reixa e tantas outras em reuniões, principalmente com a Dilma e com outros políticos, e aquela comunhão toda que Deus não aceita entre luz e trevas. Nós devemos orar pelos nossos governantes, mas nós não concordamos com aquilo que eles fazemos. Então você acha que é comum alguém aprovar o aborto? Com essa mesmo que eles estavam reunidos há 3 dias atrás. Deus dá forças, condição, Deus abençoar alguém que libera, alguém que aceita o aborto, tirar uma vida inocente do ventre. Se fosse essa, mas a Dilma acabou de fazer isso. Ela assinou o papel lá, aprovado. Embora existam até clínicas já, mas até então isso ficava meio que obscuro. Mas agora está escancarado. Então, aprovar alguém que apoia e aprova a homossexualidade, amado, Deus detesta, é um dos motivos pelo qual Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por causa desse tipo de coisa, onde eles queriam ter relações até com os próprios anjos que foram tirar Ló da sua família de Sodoma e de Gomorra. Os governantes dos nossos dias aprovando esse tipo de coisa. Eu vou orar para que Deus tire as escamas dos olhos, mas concordar e abraçar, não. Por que eu não posso fazer isso, querido? Eu vou chegar já bem lá. Está escrito em Efésios capítulo 5, verso de número 11, está escrito assim: e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai. Você quer condenar? Você olhar e dizer: isso aqui não presta, isso aqui não é de Deus, isso aqui não vale nada, isso aqui Deus reprova, isso aqui Deus não aceita. Isso é condenar. Você fala um dia, isso aqui vai entrar em juízo e Deus vai lançar fora os que aceitam tais coisas. Pastor, mas eu fico bem caladinho só para não ter problema. Aquele que cala consente, ele concorda. Então nós somos chamados para anunciar, nós somos chamados para ser atalaia, nós somos chamados para tocar trombeta, nós somos chamados para anunciar o evangelho da salvação, para dizer à luz da Bíblia aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Nós somos chamados para isso. A partir do momento que calamos a nossa boca, nossas vestes começam a ficar manchadas. Deixa eu partir para cá, para uns slides. Aqui você conhece a história do muro. Pastor, eu estou bem indeciso ainda com relação a essas coisas. Indeciso. Deixa eu ler a historinha para você rapidinho, porque o nosso tempo está indo rápido. Olha só. Conta-se a história de que um certo homem estava em cima do muro. Olha o esforço que ele fez para subir esse muro. Ele estava em cima do muro, e de um lado do muro estava um anjo. E esse dizia: vem para cá. O anjo, ele ficava chamando para que o homem descesse do seu lado. E do outro lado estava o diabo. E ele não fazia nada, só ficava observando, só ficava olhando. E o anjo dizia para esse moço: vem para cá, como quem diz, vem para o meu lado. E então o homem perguntou para o diabo: mas e você? Você não vai me chamar para ir para o teu lado? Ele disse: não, o muro é meu. Ou seja, a partir do momento que eu subo no muro, eu entro na decisão,
eu já estou do outro lado, eu já estou me tornando trevas sem perceber. É por isso que Elias chamou o povo de Israel para a conversa e disse assim: por que vocês ficam cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é Baal, é Deus para vocês, então sirva Baal. Mas se o Senhor é Deus, então sirva. Ou seja, duplicidade de caráter. A pessoa aqui é uma coisa, às vezes ali é outra. Automaticamente a pessoa já está em trevas e ainda não percebeu. Estou vendo isso aí, gente, Ismael. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Acabei tirando, né? Consegui. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido, a respeito desse assunto. Esses dias atrás, eu estava olhando, estávamos conversando principalmente no trabalho a respeito de algum debate que estava acontecendo, e supostamente numa rede, né, que tem esse costume, que é como diz nosso amigo Rubens, a Rede Podre, e a Rede Globo. Eles surgiram principalmente aqui nessa época do Papa. E deixa eu falar para você, o Papa ele veio bem mansinho, sapatinho de algodão, mas eu tenho certeza, querido, que no mundo espiritual fala a respeito do tridente, né, na mão do diabo, né? Mas aquele cajado, se Satanás tivesse um tridente, seria o símbolo dele. Seria como se fosse um tridente na mão dele. Porque ele veio, sabe para que ele veio? Ele veio para ajuntar. Ele veio para ajuntar. E sabe o que acontece quando você junta uma coisa boa com alguma coisa que não é boa? Você estraga o que é bom. É isso que acontece. Por isso que uma laranjinha, quando ela apodrece no meio das outras, tem que tirar ela fora, jogar ela fora. As outras vão ser conservadas por mais tempo. Então ele veio para ajuntar. E ele veio para adquirir popularidade. Concordando com os homossexuais e as suas atitudes, chamando e convidando tantas pessoas, cantores evangélicos até mesmo, alguns até nós louvamos ao Senhor com algumas canções que o Senhor deu para eles. Hoje eles cantam lá no mundo lá fora, mas como por exemplo, quando eu vi alguns, porque não pode ser um negócio desse. Mas como dizia meu avô, quando eu olhei e vi Azaf Borba cantando, eu assisti a entrevista dele dias atrás. O tempo é muito curto, eu nem gravei a entrevista, não podemos estar vendo durante a semana, mas eu assisti uma entrevista dele dias atrás, poucos dias atrás, eu tenho guardado, tenho gravado, ele dando entrevista, dizendo que o que ele está fazendo é coisa boa. E ele foi cantar, eu digo assim, porque ele recebeu um convite direto do Vaticano para cantar no evento do Papa Francisco, e ele foi cantar, e cantou lá. Por que será que ele não leu o Salmo 115? Por que será que ele não leu Êxodo capítulo 20? É verdade. Por que será que ele não leu 1 Coríntios capítulo 6, versículos 8, 9, 10, por aí por diante? Por que será que ele não leu essas coisas? Também tem Bíblia igual a nós, mas omite. Tiago diz que todo aquele que sabe o que é certo fazer e não faz, ele também está pecando, o pecado da omissão. E vem um pouco pior. Outras pessoas que admiravam, tinham uma certa identidade com essas pessoas, acabam indo também, sabe por quê? Fala assim, o Azaf está lá, então se o Azaf foi, então não tem problema nenhum, acho que eu vou também. E a pessoa vai, e você viu, não sei se você viu, mas se você não viu, nem ouviu, eu vou dizer para você, mas quantas de pessoas, eu não sei se eu chamo de inocentes, eu não sei se desinformadas, ou a escama desceu nos olhos delas, tantas pessoas que vão na igreja e se consideram evangélicas, foram lá levar seus filhos para o Papa. Nós abençoamos aqui, levar seus filhos para o Papa, dar beijinho. Eu não vou nem falar abençoar, mas amaldiçoar. Quando a gente abençoa aqui, ele amaldiçoa de lá. Pode amaldiçoar. E a pessoa dizer que agora é a pessoa mais feliz do mundo, porque o Chiquinho abençoou. Não, tem misericórdia. O sangue de Jesus tem poder onde que nós estamos, irmãos. Pessoas entregaram suas vidas por causa do Evangelho. A pessoa vai atrás de Papa. Irmão, também o Benny Gomes também foi cantar nesse evento. Eu fiquei assustado, falei, Benny Gomes, Benny Gomes. Agora não está no assunto com mais nada. O que falar, eu só vou confirmar, mas não dá para assustar com mais nada. Nem, quando você se identificar com alguém, de repente, procura saber um pouco primeiro a respeito da vida dessa pessoa, para você saber se é de Deus ou não, porque hoje está difícil saber o que é de Deus e o que não é. Está difícil. É procurar agulha no palheiro. Então, querido, aqui na entrevista dele, eu fiquei assustado, amado, quando eu vi isso.
um pastor, postou no Facebook, alguém mania de estar orando aquilo que os pastores, evangelistas, postam uma coisa lá. Olha aí, evangelista Ismael, olha lá. Daí eu estava olhando lá, um pastor amigo meu postou um trabalho lá. Malafaia pegou dessa vez. Eu falei, vamos ver se o Malafaia pegou mesmo. A história de Malafaia, já está na Som Livre, né? Já está lá nas vitrines. Ele estava lá dando as respostas pro. Vou até cortar isso aqui por causa do tempo, olha só. Aqui está o Pedro Biano, o Silas do lado, abraçadinho. Você vê que coisa, né? Não sei se você sabe, mas o Biel é homossexual. Você vê que comunhão bonita, né? Ele não está orando pelo sujeito, ele está sorrindo para a foto. Veja só. Então olha aqui, eu juntei tudo aqui, eu coloquei para você. Um padre, um suposto pastor, também você ainda carrega o título, um homossexual que bem no meio dividindo todos, um ateu e um pai de santo. Olha que salada, que gororoba. Nem dá para saber o que sai disso aí. Meu Deus do céu. Nem dá para saber o que é. Amado, tem hora que falta palavras, tem hora. Sabe, mano? E olhando para tudo isso, esse cidadão, esse pai de santo, fez uma pergunta pro Silas, lá no finalzinho. Eu só assisti, né? Eu quero ver o que esse sujeito vai responder. Se ele disser o que ele tem que dizer, ele vai ser vaiado. Mas se ele disser aquilo que as pessoas gostam de ouvir, eu vou vaiar ele mais uma vez. Porque mais uma vez ele envergonhou o nome de Jesus e o evangelho que ele ainda prega. E ele disse assim, o Pai Santo disse assim, ele dando as perguntas, que o povo evangélico era um povo assim, muitos dos evangélicos, era um povo difícil de ter uma comunhão, porque era um povo muito rígido, um povo muito, ele usou outra expressão, mas o povo bem direcionado para a palavra e acaba não tendo comunhão com os outros. Ele disse assim, não, alguns são assim, mas nós somos livres, não impedimos, não queremos que o culto do outro tenha menos gente para ter mais o nosso. Amado, começou a tropeçar desde essa pedrinha e continuou dizendo, como se não bastasse. Aí o pai de santo perguntou assim para ele, os evangélicos nunca estão nos nossos eventos. Isso significa que é um preconceito. E ele disse assim, poxa, é um tiro de misericórdia, é para matar mesmo. Ele disse assim, nós não vamos em nenhum evento que vocês promovem, porque não somos convidados, porque se fôssemos, e se não tiver interesse político, nós vamos. Eu vou postar no Face e vou mostrar para os irmãos na terça-feira também, tá bom? Em nome de Jesus. Nós só não vamos porque não somos convidados. Luz, quer dizer, não é mais luz, era luz, né? E trevas, andando juntos, ali lado a lado, como quem diz assim, eu te amo, do jeito que você é. Deus condena, mas o sujeito, eu creio que se coloca acima de Deus, acaba liberando, né? E aí vem, querido, ele vem andando, ali eu fiz um comentário a respeito desse assunto. Você se lembra quando o Gideão, de repente você pode pensar assim, puxa pastor, mas é um radicalismo, porque eu me converti ao evangelho, então eu tenho que sair quebrando tudo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu contar uma historinha para você, bem rápida, abreviada, na medida do possível a gente conversa sobre esse assunto no outro tempo. Você se lembra quando Deus chamou Gideão? O Senhor chamou Gideão, Deus fez uma obra na vida dele. Uma das primeiras coisas que Gideão fez foi quebrar os altares e levantar um altar ao Senhor. Coisa certa. Fez a coisa certa. Deus usou ele tremendamente, grandemente. Gideão, assim como Ezequias, lá no final da sua vida, ele entrou em ruína. Ninguém prega sobre a ruína de Gideão. Um dia eu vou ministrar sobre esse assunto. Lá no Evangelho, lá em Juízes, capítulo 8, verso de número 22, diz que Gideão, Deus deu a vitória para ele, enfim, sobre uns povos, e ele pegou algumas riquezas desses povos. Ele construiu algo que serviu para idolatria, e as pessoas também se prostituíam ali, junto a Gideão, junto àquele objeto que ele construiu, uma espécie de monumento que ele construiu, e as pessoas se prostituíam, e as pessoas estavam em orgia. E você sabe o que Deus fez com esse mesmo que Deus havia dado vitória para ele? Deus tirou a vida de Gideão e colocou alguém melhor no lugar dele, que é o que Deus faz. Deus matou Gideão.
sai da terra, está fazendo coisa que não deve comer o povo. Não simplesmente para a vida dele, mas com o povo de Deus. Está escrito lá em Juízes capítulo 8, do verso 22 a 27, é um pouco extenso. Mas, querido, essa cena, querido, é na rede que o Silas frequenta e ele... Eu vou tirar rapidinho para não contaminar seus olhos. E os cidadãos ainda falam que são cristãos. Cristãos da onde? Cristão. Ô amado, os pastores pouco tempo atrás, não sei se você sabe disso, os pastores pouco tempo atrás, eles se reuniram, com alguns diretores principalmente, pessoas influentes de rede de televisão. Você sabe para quê? Você vai achar que é brincadeira. Eles se reuniram porque eles acharam que as novelas não tinham heroína evangélica. Eles queriam heroína evangélica. Eles naquela que se dá bem, às vezes até fica com a mulher do outro lá, sabe? Que se dá bem na novela. Eles queriam o evangélico para representar eles. Se a gente chamar de pastor, a gente vai denegrir a imagem das pessoas que são de Deus. Mas você ainda carrega esse título. Pode, vocês não vão colocar ninguém para representar nós, não? Uma heroína evangélica. Esse povinho, às vezes, quando está ministrando a palavra, os irmãozinhos, ei, eu que amado? Que fonte estranha, que é esse fogo estranho que é esse? E aí a gente vê tantas reuniões, tantas coisas assim, querido, voltadas para as trevas, no nosso dia, no nosso tempo, amado. E muitas vezes, quando nós vemos igrejas lotadas, nós falamos assim, o cristianismo está crescendo. Não, eu não digo isso. Não. As igrejas estão enchendo, o cristianismo crescendo é outra história. O Pentecoste, está por vir o Pentecoste dos últimos dias. Pentecoste? Jesus fala de esfriamento. E é o que nós vemos. Pessoas que trocam Jesus por qualquer coisa. Atira a pedra em Judas, porque vendeu por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. Em Pedro, que negou Jesus. Mas, e aí? Pelo que nós vendemos ou pelo que nós negamos Jesus? Muitas leis estão chegando para o nosso tempo. Eu louvo a Deus por isso, porque o fim dos tempos está chegando. Louvo a Deus, fim dos tempos está chegando. Fim dos tempos está chegando. Muitas leis vão ser aprovadas, sabe, querido? Muitas leis vão ser aprovadas, porque não é o homem que livra a igreja de Deus, querido. Deus sempre livrou o seu povo, independente se o homem se levanta ou não. Porque Jesus disse, e esses que se calarem, as pedras clamarão. Deus sempre vai ter os deles, querido. Mas Deus é responsável pelo seu povo. Deus não entregou, querido, a responsabilidade na mão de homens. Fala, não, vocês são responsáveis. Não, querido, os cuidados de Deus ainda existem para aquele que teme o nome dele, teme a palavra dele. São muitos que morrem. Ele fecha os olhos aqui e abre na glória. É descanso, é alívio para a pessoa que morre em Cristo Jesus. Então nunca tenha medo da morte. A morte é simplesmente um processo, é um encontro que nós vamos ter com Deus. Porque a morte já foi tragada. Então para aquele que está em Cristo Jesus, morte ela não existe. É simplesmente uma passagem. É simplesmente uma ponte para nós atravessarmos do outro lado. Você olha para a morte e vai dizer, morte, se não fosse Jesus você ia me engolir, mas um abraço para você, tchau, fui, vou para a glória, não tem nada a ver com você não. Morte para nós é isso, amado. É um encontro que nós vamos ter com Deus. Então, querido, quando nós olhamos a respeito de tudo isso, nós vamos ministrar sobre esse assunto, o plano divino através dos séculos, tudo isso que você olha aqui, querido, até a cruz do Calvário, está difícil a imagem, é um pouco desfigurada, um pouco desfocada, mas olha lá o sacrifício de Jesus na cruz, o arrebatamento, o milênio, nós estamos chegando, querido, ao fim de tudo isso, amado. Nós estamos chegando ao fim, nós estamos estudando nas terças-feiras, Atos dos Apóstolos, é o início da igreja. Início. Formação da igreja. Nós hoje estamos vivendo um tempo totalmente oposto, que é o tempo do encerramento da igreja na terra. E a dificuldade de muitas pessoas entenderem isso. Que ao invés de buscar o nome do Senhor, a comunhão com o Senhor, a vida com Deus, se apegam a tantas coisas que desvia a pessoa da presença de Deus. Coloca uma coisa no teu coração. Aquilo que nos afasta de Deus, querido. Eu tenho dificuldade
É uma dificuldade que eu tenho muito contra isso. Eu tenho dificuldade de saber, de perceber que vem de Deus, algo que me tira de Deus. Eu não quero nem acreditar que vem de Deus, algo que me afasta da presença dEle. Porque Deus o tempo todo chamou cada um de nós para comunhão. Como é que uma coisa que me afasta de Deus pode vir de Deus? Deus, Ele sempre nos chama, Salmo 133, para comunhão com os irmãos, mas também para comunhão com Ele. Vinde a mim. Ele poderia dizer, afasta de mim, mas Ele disse, vinde a mim. Todos, é para todos, amado, a comunhão com Deus. Mas como é que pode tantas coisas separando a pessoa de Deus? De um Deus que é todo poderoso e tem coisas maravilhosas para cada um de nós. E qual a intenção, qual a estratégia de tudo isso? É que a partir do momento que existem pessoas evangélicas, por exemplo, em novelas, em tantos lugares assim, em programas que só servem para deturpar o evangelho, muitos cristãos vão assistir também. E junto com isso vem a podridão. A pessoa acaba mudando os seus conceitos, seus princípios que Deus plantou no coração dela, a pessoa acaba mudando. Ela já começa a achar que não tem nada a ver. Eu acho que o pastor é meio radical. Olha, querido, eu acho que eu devia nascer no tempo de João Batista. Eu devia ter nascido naquele tempo. Porque tem coisas que o mundo, querido, engole hoje, amado. Meu Deus do céu. Meu Deus. É demais, amado. É demais. O Senhor, Ele vai buscar o seu povo, a sua igreja. Você sabe pelo quê? Qual a identificação? Existe uma marca naqueles que Jesus não vai mandar os anjos buscar. Vão lá buscar a minha igreja, os que são meus, busca a minha noiva. Os anjos vão sair fazendo a colheita. Você sabe qual é o sinal, qual é a marca? Porque Satanás, ele é invejoso em tudo, né? Põe a marca também, está botando a marca dele no pessoal por aí, né? Nos chiques, nas coisas lá daí. Mas ele é uma marca que nós recebemos quando entregamos a nossa vida para Jesus e refletimos a glória de Deus. Nós temos a marca do Espírito Santo. Nós começamos a dar frutos do Espírito. Nós vamos ser identificados nessa busca por essa marca. Só, mas não estou dando fruto nenhum, hein? Melhor mudar alguma coisinha, né, dos conceitos. Mas estou me achegando ainda, ótimo. Busca Deus todo o teu coração, com todas as tuas forças, todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Tenho certeza que você vai encontrar Ele, Ele vai se revelar para você. Você acha que isso vem de Deus, amado? Dá uma olhadinha lá na frente, rapidinho, vou tirar já. Você acha que os negócios desses vêm de Deus? Como é que eu posso concordar com o que Deus condena, amado? Com o que Deus condena. Não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, não simplesmente dos homens, das leis, mas das trevas. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Eu não quero que você faça exatamente as coisas que eu faço ou viva a vida que eu vivo. Você pode viver a tua vida em Cristo Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto nesse pouco tempo de vida que nós temos, cada um busca seus próprios interesses, cada um busca suas próprias vidas, riqueza, fama, ter aquilo que tem, e busca ouro, prata, enquanto se busca tantas coisas, o diabo está fazendo a sua obra, dia e noite. Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele, as portas do inferno contra a igreja dele. Mas, para não prevalecer contra a nossa vida, precisamos estar na condição de igreja. Não simplesmente de frequentar a igreja, mas igreja, nós temos como identidade de cristão. Aquelas coisinhas básicas que nós sempre comentamos a respeito de cristianismo. Chegar na minha casa, abrir a palavra, simples, amado, simples. Ouvir coisas de Deus. A tua simplicidade fala com Deus. A tua simplicidade, você não precisa fazer nenhum discurso, escrever aquilo que vem lá de Roma aqui para ler discurso. Não precisa. Vem para ler discurso, ele só lê, ele não fala nenhum. Aí eu vou fazer uma oração, vou impressionar Deus. Você pensa, mano. Sabe, se essa palavra sair da tua boca, ele já conhece o que você vai falar e se é com sinceridade ou não. Coisinhas básicas é simples, chegar na tua casa, meditar na palavra. Louvar a Deus. Não simplesmente nos horários do culto, mas louvar o nome do Senhor onde você estiver, mano. Tem sempre um louvor para apresentar diante de Deus. Orar a Deus, falar com o Senhor Deus. Entra no teu quarto, entra no secreto, no culto. Fala com o teu Pai que está em secreto, mano. Fala com o teu Pai. O que nós buscamos, amado, no mundo em que nós vivemos?
Nós buscamos para a nossa própria carne, mas muitas vezes nós esquecemos. Eu falo nós, no sentido geral de igreja, nós esquecemos, querido, da essência, que muitas vezes nós vamos perdendo o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo, nós vamos perdendo. E um outro cheiro estranho, querido, vai tomando conta da gente e a gente acaba sendo confundido com o mundo lá fora. Porque muitas vezes somos cristãos porque falamos, e não porque as pessoas veem Cristo em nós. Olha, eu sou cristão, hein? Ah, é verdade, sabia. A pessoa não consegue perceber Jesus em nós. Então alguns padrões precisam mudar nas nossas vidas se nós queremos morar realmente com o Senhor um dia. Algumas coisas precisam mudar na nossa vida. As nossas palavras. Você abençoa ou você maldiz? A tua comunhão, você ama ou você odeia? O irmão que está até ao teu lado, que convive, talvez até mesmo divide o altar com você. Aí eu testo. Estou com a bateria aqui, mas o Lucão tocando baixo não dá certo. Pega essa baqueta aqui, a oportunidade eu vou fazer de conta que ela escapou e puf! Amado, Deus nem recebe o que nós fazemos. Deus nem recebe o que nós fazemos, se for dessa maneira. Será que o amor de Deus ele está em nosso coração, assim como nós ouvimos o dia de ontem? Será que o amor de Deus ele entrou em nosso coração? Será que o amor de Deus ele nos envolveu, querido? Ele nos envolve. Será que ele chegou até nós? Será que nós conhecemos realmente esse Deus? Ou Jesus precisa descer de novo? Isso ele não vai fazer, porque ele já fez uma vez. E perguntar: quem os homens dizem que eu sou? E quem eu sou para vocês? Para Jesus ser o nosso Deus, nosso Senhor, nós precisamos olhar para essa palavra, o que está escrito aqui, e dizer: eu acredito. Tenho minhas dificuldades, minhas limitações, mas eu vou procurar obedecer essa palavra. Essa palavra é para a minha vida, eu vou acatar ela para mim. Nós vivemos numa geração perversa, amado. Perversa. Uma geração que contamina. Contamina a mente, principalmente a mente dos cristãos. Como eu disse ontem, era o tempo de Satanás tirar as pessoas dentro da igreja para levar para o inferno. Hoje, dentro da igreja, pessoas com ódio, pessoas com o coração quebrantado, dentro da casa do pão morrendo de fome. Dá para entender um negócio desse? Dentro do hospital espiritual, enferma espiritualmente. No lugar do conserto, o carro quebrado dentro da oficina, o mecânico está pronto para fazer o trabalho, mas a pessoa não diz o que tem que ser feito. Então, faz isso na minha vida, Senhor, me ajuda. Senhor, mas é como a pessoa quando ela chega na oficina, não está quebrada. Quando você olha, eu não sei muito bem, não. Vou dar uma olhada e faz uma revisão para mim. De repente, amado, muitas coisas que você fez, você nem se lembra. Mas nós temos essa liberdade de dizer ao Senhor: Senhor, faz com que o Espírito Santo me lembre onde eu tropecei, Senhor, onde eu caí. Senhor, me ajuda, restaura a minha vida, Senhor, me fortalece nessa caminhada difícil que é. Me fortalece e me ajuda, porque eu quero chegar lá. O Senhor não nos chamou para nós sermos fracassados. E nós vemos muitas vezes, eu vou chamar de cristão mais uma vez, cristãos fracassados no pódio do mundo. Lá, sabe quando aqueles pódios que tem lá nas corridas, lá tem o primeiro, o segundo e o terceiro. O cristão está lá no pódio. Mídia, flash, imagem dele para tudo quanto é lugar, pessoas gritando o nome. Sou bom, sou um cara. Mas são falidos, porque são colocados por homens, por organizações, e não por Deus. Porque nem um homem de Deus, querido, nem uma pessoa de Deus que prega o Evangelho é bem vista no mundo aí fora. Porque ele prega a respeito do rei, não tem nada preso com ninguém, mas ele é preso simplesmente aos pés da cruz de Cristo. A palavra de Deus sempre vai causar impacto, querido, e ela tem que causar impacto, ela tem que mexer e abalar a nossa estrutura, querido, senão tem alguma coisa errada, porque assim Jesus fazia. Todas as vezes que você lê esse livro, o livro da vida na tua casa, ele sempre vai ter que mexer com você. Ele sempre vai bater de frente com você para o conserto, para a comunhão. Ele sempre vai chamar a tua atenção para alguma coisa, porque Deus repreende e chama a atenção daqueles que Ele ama. E se o Senhor faz isso e tem um tratamento desse conosco, é porque Ele nos ama, é porque Ele nos quer.
não simplesmente da nossa carne, amado. Sim, somos o templo do Espírito, mas Ele quer algo muito mais precioso, aquilo que está aqui dentro dessa massa. Porque aqui dentro você pode ver alguém de gravata, alguém aqui, olha, tá tão bonitão hoje. Você pode ver alguém assim hoje, mas por dentro você não sabe bem. Por dentro, de repente, poderia estar subindo um cheiro estranho, né? Um odor. Por estar falando uma coisa, mas é outra, que está no coração. De repente, você está vendo de um jeito, mas Deus pode viver de outro, se eu não tiver com sinceridade diante de você. De repente, Deus poderia aceitar você, mas me rejeitar, pela hipocrisia do meu coração, e da minha fala, e daquilo que Ele tem feito através das nossas vidas. Não é pelo fato de alguém ser pastor que isso facilita alguma coisa no plano da salvação. Pelo contrário, fica mais difícil ainda. Porque se eu fizer com que você tropece, eu posso ter minha vida com Deus, mas Deus vai cobrar a respeito da tua alma comigo, Ele vai cobrar. Você percebe como o caminho é mais estreito para mim do que para você? E tem mais ainda, se eu não disser para você o que eu tenho que dizer, Deus vai cobrar de mim, porque eu não disse, porque eu omiti. É isso que anda acontecendo nos dias de hoje. É isso que anda acontecendo. Ela tem uma igreja cheia, 300, 500 pessoas, lotada, gente pendurada na janela. Faz uma campanha, faz um trabalho aí qualquer. A pessoa vem, né? Vem, não é por causa disso, não, mano. Já disse isso muitas vezes. Eu quero que você venha à igreja, eu quero deixar bem claro com você. Quero que você venha à casa do Senhor. Eu vou insistir todos os dias na tua vida. Todo dia que eu te ver, eu vou insistir, ó, mano. Vai na igreja, vai adorar o Senhor. Fica em casa não. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando o nosso coração se desviar, e nosso foco não for Jesus, não faz. Eu vou na igreja hoje, mas é por causa de uns trabalhos diferentes que está tendo. Não, amado. Trabalho, que coisa nenhuma. Vai por causa de Jesus, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Salvador, porque Ele tirou eu e você das trevas, nos transportou para a luz, porque Ele tem um lugar maravilhoso para nós, Ele tem prometido, e Ele vai cumprir se nós permanecermos fiéis na presença dEle. Vai para adorar o Senhor pelo que Ele é. Porque todo filho, quando ele obedece o pai, automaticamente ele é abençoado. Ô filho, esse ano você foi bom, hein? Vou dar um presentão para você. Fica tranquilo aí. Não se preocupa não, vou te abençoar. Deus é assim, amado. Começa a andar com Ele. Enoque andou com Ele, Deus achou por bem tomar para si. Enoque, vem para cá. Você não vai ficar nesse mundo aí não. Vem para cá, vem para um lugar melhor que esse aí. Elias, ali com o Senhor, ele tomava as palavras de Deus como se fossem as dele. Ele dizia assim, conforme a minha palavra não vai chover. Ele não disse conforme a palavra de Deus. Por quê? Porque ele andava com Deus, ele tinha intimidade com o Senhor. O que Deus fez? Ele se cansou desse mundo. Orgia, tanta coisa, meretriz, Jezabel e Acabe, eles não toleram mais. Falou, Senhor, me leva, não sou melhor que os meus pais. Deus ainda mandou uma carruagem ali, claro que ele subiu ali no redemoinho, mas para despistar, claro, tem outro plano, outra palavra, a visão de Eliseu, mas Deus assim para Elias, então vem meu filho, vem aqui. Moisés, o homem mais manso da terra, mano, ele não tolerava essas coisas, não tolerava. Moisés ficou tão irado, deixa eu falar uma coisa para você para encerrar, porque o nosso tempo é escasso. Moisés ficou tão irado, o homem mais manso da terra. Dá para imaginar o mais manso da terra irado? Você consegue imaginar que eu sou uma pessoa irritada? Você consegue imaginar? Esposa também. Tem uma hora que negócio, pinto vermelho, que eu falo, meu Deus do céu, que misericórdia. Ajuda nós aqui. Moisés, o homem mais manso da face da terra, ele subiu, ficou 40 dias e 40 noites para que o Senhor, com o próprio dedo dele, escrevesse os mandamentos nas duas tábuas. 40 dias e 40 noites, Deus escreveu com o dedo dele. Moisés chegou lá embaixo, o povo estava adorando bezerro de ouro. É o que faz hoje, só trocou o nome do bicho, mas é bezerro de ouro. Lá na orgia, na festa, na farra. Moisés falou, então é assim, esse é o Deus que tirou vocês de escravidão, lá do Egito, né? Então tá, olha o que vocês merecem aqui, ó. Mandou as duas tábuas no chão, quebrou as tábuas. Depois Moisés teve que subir. Sabe o que aconteceu na segunda vez? Ficou mais 40 dias e 40 noites. Mas ele teve que escrever. Já o processo foi outro. Escreve aí, Moisés, agora escreve aí. Você percebe que o tratamento de Deus para conosco? O tratamento é sempre outro. Então quando nós não temos consciência, o tratamento é um. Quando nós temos consciência, o tratamento é outro. E Jesus, ó, está batendo na porta.
Como é que nós estamos esperando o Senhor? Como é que nós estamos esperando o Salvador das nossas almas? Como é que nós estamos, amado? Como é que você está? Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Muitas coisas você vai ver nesse tempo, nesses tempos em que nós vivemos, nesses dias. Muitas coisas você vai ver nesses tempos e nesses dias, você vai até achar e confundir como alguma coisa de Deus. Mas nem tudo aquilo que se chama Deus é de Deus. Examinai os espíritos, veja se é de Deus. Olha os frutos. Nunca diga a alguém uma bênção se você nem conhece a pessoa. A pessoa parece ser, chega um pouquinho mais próximo. Tem árvore, amado, que você olha no fruto, tem uns frutos que é meio parecido, né? Uns limão assim que você chupa achando que é laranja, um negócio que é meio parecido. Mas a hora que você põe na boca, que você vai careta, já dispensa, fala assim, não quer negócio azedo. Sim, mano. Sim. Tem fruto, você olha na pessoa, parece que é de Deus. Mas você chega mais perto, você começa a provar, você fala assim, não, tem coisa errada nisso aqui. Isso aqui não pode ser do Senhor, não. Meu Deus é um Deus de confusão. Meu Deus é um Deus de luz, não é um Deus de trevas. Nosso Deus, Ele não traz esse tipo de coisa. Ele não tem duas palavras, Ele tem uma palavra só. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz: eu sou o Senhor e não o outro. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Está escrito na sua palavra. Que geração que nós vivemos, amado. De repente você pensou assim, você vai mostrar um negócio hoje interessante. Hoje eu vou, né, me distrair. Vamos se distrair. A palavra de Deus possa ficar guardada no teu coração. Pastor, mas não era só isso? Só isso? O mundo podre, a podridão entrando dentro das igrejas, amados. Onde muitos, não sei se você sabe, deixa eu, só para concluir, aquele trabalho que nós colocamos lá atrás, aqueles moços simpáticos vestidos de preto são maçons lá atrás. Lá bem no fim, tá? Depois do culto você pode encostar lá e assistir. Se os diáconos puderem colocar as cadeiras depois do lado e deixar o quadro assim um pouco livre para os irmãos verem, eu agradeço. É o povo que mais corrupto da face da terra são os maçons. É da linhagem do satanismo, é um braço do satanismo. Bruxaria, maçonaria e bruxaria. O cachorro mesmo são muda a coleira, são muda o nome. Tanto rituais, impacto de sangue. Já li livros não de estudos somente, mas estudos de iniciação maçônica. Você vê pacto de sangue, você vê muitas coisas assim desse tipo, os rituais lá nos caixões, e um monte de coisa que nós já estudamos nas terças-feiras. Mas aquele povo lá, eles têm dinheiro, eles compram. Aquilo que nós temos dificuldade para fazer na obra de Deus, eles têm de sobra. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem uma maquininha que faz dinheiro lá na tua casa? Lá no fundo da tua casa tem uma maquininha de dinheiro. Quem tem aqui? Você tem lá na tua casa? Não. Pois é. Eles têm. Quem você acha que é dono da casa da moeda? Lá no lugar onde o negócio vira produção 24 horas. De onde você acha que vem isso? Quem é que põe dinheiro? Quem é que tira? Quem é que troca? Quem é que... Então, amado, eles são donos do mundo, eles dominam o mundo inteiro. Mas existe um povo que separado, no meio dela é uma figueira plantada junto à vinha. É um pontinho lá. Existe um povo nesse mundo que o Senhor Ele quer levar para cima. Mas esse povo não pode estar contaminado. Esse povo não pode estar conformado, querido, com o sistema desse mundo, querido. E eu te chamo para essa realidade nessa noite. E como é que eu faço para não me contaminar? Só você ler a palavra e obedecer ela. Mas é tão difícil nos dias de hoje. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas deixa eu falar uma coisa para você, amado. Muitas vezes nós valorizamos tanto a nossa vida, humanamente falando, carnalmente falando, valorizamos tanto a nossa vida, que nós esquecemos que existe uma outra vida muito mais excelente que essa. Muitas vezes nós valorizamos tanto a nossa carne, queremos comer o melhor, e deixamos a nossa alma, o nosso espírito passar fome, sendo que Deus tem o melhor para ele. E muitas vezes deixamos essa comunhão de lado.
Hoje eu não vou orar a Deus, hoje eu não vou na igreja, hoje eu vou deixar... Hoje tem outras coisas para fazer, amado. Exemplo de Marta e Maria, Jesus tem resposta para todas as coisas. A boa parte, querido, vem do Senhor. Nós precisamos trabalhar, precisamos de tantas outras coisas. Isso é consequência do pecado. É o salário do pecado, consequência. Bom, não que o homem não trabalhasse. Adão já era lavador. Se você ler lá no começo de Gênesis. Porém, o trabalho não era árduo. Depois que o trabalho se tornou árduo e começou a crescer espinhos e pragas e tantas coisas que a gente vê até hoje. As pragas não morreram, continuam até hoje. Mas nunca trocar isso pelo nosso Senhor. Nunca trocar a vida pelo dono da vida. Se coloca aqui, pera, em nome de Jesus. Alguém tem um comentário para fazer? Esqueci até de comentário. Deixa eu falar uma coisa para você, mano. Já disse isso tempo aqui atrás. Nós estamos preparando uma igreja. Fica bem claro, mano. Toda vez que você se aproximar do Senhor, o Senhor vai acrescentar na tua vida. Você se aproximar, se buscar todo o teu coração. Abre o parênteses. Nós não estamos preparando a igreja para viver nesse mundo. Nós estamos preparando a igreja para se encontrar com o Senhor. É isso que nós queremos deixar bem claro. Se estivéssemos preparando uma igreja para viver nesse mundo simplesmente, já estamos 3 baixos de campanha, 3 quintas, sábado, domingo aqui atrás. Aqui fora. Vai lá, irmão. Vai lá, não se importa com Jesus não. É importante você alcançar, é importante você chegar lá. Importante chegar lá nada. Todo mundo vai chegar diante da presença de Deus. Mas uns vão ser aceitos, outros vão ser rejeitados. Importante chegar lá nada. Importante é ser aceito. Importante é construir a arca como o Senhor mandou construir. Importante é levar a nossa vida como diz a palavra. Não somos perfeitos, mas a cada dia nós buscando sim essa estatura de varão perfeito, algo que possa agradar o coração de Deus. O nosso objetivo é agradar o coração de Deus. O que os homens vão falar, vão fazer, torcer bico, eu não gosto dessas coisas. Mano, até de menos, sempre vai ter alguém assim. Mas eu quero dizer para você, nós estamos aqui buscando fazer a vontade do nosso Pai, porque Ele nos deu a vida e nós queremos entregar a nossa vida diante dEle e muitas outras vidas arrebanhar para entrar nessa arca para se encontrar com Ele. Amém, amado? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Vamos entregar diante do Senhor um momento de oração. Vamos orar esse Deus. Vamos buscar a presença desse Deus que é tão maravilhoso, que tem nos ajudado, que tem nos abençoado, que tem nos instruído. Feche os teus olhos, querido, mas a tua boca e teu coração fiquem abertos, porque o Deus Todo-Poderoso, assim como está escrito, Ele inclina seus ouvidos para ouvir a oração do teu povo. Amém? Deus amado, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, nós te damos graças, porque Tu és o nosso Deus, Tu és nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus da nossa vida, também o Deus da nossa salvação. Pai Santo, assim, Deus, como nos tempos, Deus, de lá, oh Senhor, tanta contaminação, tantas coisas, Deus, que desagradavam, Deus, a Tua presença. Mas lá, Deus, em Sodoma, lá, Deus, em Gomorra, o Senhor encontrou uma família que adorava o Teu nome, que temia a Ti, Deus, que buscava a Tua presença. Pai Santo, nós queremos ser, Deus, pessoas que busquem a Tua presença, Pai Santo. Nós queremos ser pessoas, Deus, que busquem a Tua face ao Deus Todo-Poderoso. Não a Baal, não a ídolos, ó Pai Santo, mas ao Senhor que fez os céus e a terra, ao Deus da nossa vida, também ao Deus da nossa salvação. Pai, nós queremos dizer essa noite que nós te amamos. Nós te amamos, Deus, porque o Senhor nos deu essa palavra. Nós te amamos porque o Senhor derramou sobre nós, Deus, o Teu Espírito Santo. Nós te amamos, ó Deus, porque o Senhor tem confirmado, Deus, a respeito do nosso caminho. Nós temos reconhecido, Deus, pelo Teu Espírito Santo, a respeito do pecado, a respeito do juízo. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço, Deus, nessa noite, eu intercedo, Deus, nessa noite, por esses que estão aqui, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Deus, a vida de cada um deles, ó Pai. Tira, Senhor, as escamas, Deus, dos olhos, livrando, Senhor, ó Pai Santo, de tudo que não presta, Pai. Livrando, Senhor, do sistema, livrando, Senhor, de toda a corrupção, Pai, para que eles não venham se corromper, Deus, mas para que eles venham, Pai, a cada dia se santificar na Tua presença, para que eles venham, Deus, a cada dia, Pai, buscar, Deus, mais e mais de Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, nós queremos, Deus, Te louvar, nós queremos Te glorificar, Deus, por essa vida. Não uma vida, Deus, prazerosa para a nossa carne, mas uma vida, Deus, em que no Espírito nós encontramos gozo, nós encontramos, ó Deus, sustento para a nossa alma. Oh Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te queremos, Deus, adorar a Ti. Nós queremos dizer a Ti, Senhor,
santo assim como o Senhor é santo. Oh, Pai, assim como está escrito, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da tua glória. Nós queremos ser todos esses que glorificam o teu nome, ó Pai. Esses que glorificam o teu nome, ó Deus. Oh, Pai, porque tu és digno, ó Deus, do nosso louvor. Tu és digno, sim, da nossa adoração. Mas nós queremos ser dignos de adorar o teu nome. Nós queremos ser dignos, ó Pai, de bendizer a ti, ó Pai. Nós queremos ser dignos, ó Pai, de pelo menos Deus estar diante da tua presença. O privilégio, ó Pai, de falar dessa palavra que é santa, que é poderosa e que é maravilhosa, e que tem abalado a nossa estrutura, e que tem mexido, Deus, com cada um de nós, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Deus, esses que estão aqui, Pai. Leva, Deus, em paz e segurança para os seus lares, ó Pai. Em nome de Jesus, cuida, Pai, de cada uma dessas vidas. Oh, Pai Santo, porque tu és Deus, porque tu és o Senhor, porque tu és o Salvador, porque tu és o Deus que, aleluia, Jesus, cuida de cada um de nós, porque tu és o Deus que alimenta as nossas almas. Aleluia, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, Deus, recebe as nossas vidas diante da tua presença, recebe, Deus, nossas vidas diante do Senhor, recebe, Pai, cada um de nós, Pai Santo, na nossa simplicidade, mas recebe, Deus, em nome de Jesus. E nós queremos, Deus, não ser o templo, morada de Satanás, mas nós queremos ser a morada do Senhor, a morada do teu Espírito Santo. Então, assim como nós vamos cantar o teu nome, dizendo: edifica, Senhor, boa morada, aleluia, para ti, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Fala assim comigo: edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser verdadeiro teu Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o
sou morada de Deus. Somente o Espírito Santo. Com liberdade. Para agir na minha vida. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Venha correr, Senhor. Venha nas nossas vidas, Senhor. Aleluia, nessa casa. Estabelece o teu reinado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais uma vez eu digo, nós não estamos à venda, mas nós já fomos comprados pelo sangue de Jesus. Amém, filho? Graças a Deus pela tua vida. Final do culto, a esposa vai estar passando para os irmãos. Amém? DVD também. E eu só quero dizer aos irmãos que vão lá no dia 24, lá no evento do Louvorzão, tá bom? Eles vão fazer lá um evento de pastel também. Nós temos aqui. Alguns convites deixaram conosco, né? Custa R$10. Depois você fala conosco, tá bom? Pode falar com ela lá, ela vai estar passando para você em nome de Jesus. E só lembrando que ontem o irmão esteve ministrando aqui conosco, o Rodrigo. No dia 10, o evangelista Ismael, esse moço simpático, está aqui conosco em nome de Jesus. Vai estar ministrando a palavra próximo sábado. 24 louvorzão. Dia 31 a confraternização, último sábado do mês. E no próximo domingo, Santa Ceia do Senhor. Tá bom, amado? Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a tua vida em nome de Jesus. Coloca a tua mão assim, amado, nessa posição. Coloca a tua mão assim nessa posição. Faz assim com a tua mão. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloca a tua mão assim, ao alto da tua cabeça. Fala assim comigo. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Fala assim comigo. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. Amém. Ele vai na amizade do Senhor, mas sempre lembrando que Ele é o Senhor. Amém? Amém. Vai em paz, que o Senhor seja contigo, que o Senhor te acompanhe. Participe conosco. Conheça o Sr. Cara Legal. Você pensa que você é legal? Este cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso? Então, Sr. Cara Legal, você tem guardado os 10 mandamentos? Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Ah, ok. Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Senhor Cara Legal, você já mentiu alguma vez? Já. Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso? Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez? Nunca. Mas você acabou de dizer que é mentiroso. Bem, eu roubei uns doces quando era criança. É, e como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Oi, bonitão. Uau, que gata! Jesus disse, se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Oh, meu! Isso, Sr. Cara Legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos. Tudo bem, eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo. Até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade. Mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas.
Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano seriam 1.825 pecados. Se você viver até os 70 anos, você terá quebrado a lei de Deus 127.000 vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas Deus vai me perdoar, certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Ah, qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei. Mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria: a justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade. Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus. Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas. Atenção, táxi, prefixo TX 1234, favor pegar passageiro na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. Que som é esse? Que isso? Eu não sei. O que tá acontecendo? Meu Deus. Gente, o que tá rolando?